E aí galera, beleza? Tudo bom? Sejam bem-vindos ao meu vlog sobre investimento, minimalismo, riqueza, construção de riqueza. Alguns anos atrás, a gente vendeu nossa casinha que estava financiada lá pelo Minha Casa Minha Vida e decidimos morar de aluguel. A gente que eu digo, eu, minha esposa, e nós tínhamos duas filhas pequenas para criar. São pequenas ainda elas, né? E essa foi uma das melhores decisões que a gente tomou na nossa vida. Isso mudou completamente o jogo que a gente estava jogando em termos de construção de riqueza. A gente já vinha num processo de construção e ter tomado essa decisão alguns anos atrás exponenciou a construção nossa de riqueza, né? E é sobre isso que eu queria falar com você aqui nesse vídeo, bater esse papo aí. Se você está pensando em comprar um imóvel ou morar de aluguel, ou se você já tem um imóvel financiado ou quitado, está pensando se vale a pena ou quitar ou investir, ou se vale a pena vender, morar de aluguel e investir o valor do imóvel que você vender, enfim, o vídeo é sobre isso, tá? Então, só para você entender o contexto rapidamente, né? Eu, como a maioria dos brasileiros, influenciado principalmente pela sociedade e pelos meus pais, um pouco antes de casar, resolvi comprar um imóvel financiado. Então, eu era lá CLT, ganhava lá meus R$1.000 e poucos por mês e decidi dar entrada numa casa financiada. Era uma casinha geminada, num bairro distante do centro, numa cidade muito pequena, tá? E aí, logo em seguida, a gente casou, eu e minha esposa, a gente trabalhando entre vai e voltas. 8 anos depois de ter comprado essa casa, já com as duas filhas pequenas, a gente, por motivos de segurança, na verdade, tá? Nem era por motivo assim de construção de riqueza, nada disso, por questão de segurança. Nossa casa foi assaltada, né? Foi furtada, então entraram, levaram televisão, micro-ondas, levaram um monte de coisa. E aí isso nos fez pensar o seguinte, cara, vamos morar de aluguel, vamos alugar a nossa casa. Com o aluguel da nossa casa, a gente ajuda a pagar o aluguel, né, de um apartamento que seria mais seguro, né, um apartamento teoricamente é mais seguro, e aí a gente pega o aluguel do imóvel, mais uma rendinha nossa aqui para complementar, para pagar um aluguel num apartamentozinho um pouco melhor do que a casa que a gente morava, né? E foi isso que aconteceu na época. Ficou 1 ano a casa alugada e nesse meio tempo a gente já estava construindo lá a nossa riqueza aos poucos, bem pequenininho, estudando bastante sobre investimentos e tudo mais. E aí nesse 1 ano que a casa lá ficou alugada, a gente percebeu que com a casa lá alugada, nós estávamos perdendo muito dinheiro, tá? Muito dinheiro. Mesmo a casa estando financiada, quer dizer, o aluguel pagava o financiamento, sobrava um valor e esse valor ajudava a gente a pagar o nosso aluguel. O que a gente fez? A gente fez as contas e, rapidamente, só para você entender, a gente vendeu a nossa casa, mesmo financiado, então tem gente que não sabe que dá para fazer isso, tá? Mesmo que se você não tenha quitado o seu imóvel ainda, você consegue vender ele, e aí a Caixa Econômica te paga o saldo remanescente, né, do valor que você pagou aí durante o financiamento, e aí nós vendemos o imóvel, esse valor nós investimos, tá? A gente já tinha alguma coisinha lá investida, a gente complementou os investimentos com esse valor e a gente continua morando de aluguel. Agora, onde eu quero chegar contigo? Não é só a questão financeira de ter um imóvel próprio ou não. A questão é que ter um imóvel próprio, comprar um imóvel próprio, te gera outros custos que não estão na sua ponta do lápis, que provavelmente são custos que está te fazendo não construir a riqueza que você deseja. Começa pelo seguinte, quando você vai comprar um imóvel, você compra um imóvel pelo teto do que você pode pagar, né? Então você compra um imóvel, já o melhor que você pode pagar, o máximo que você pode pagar de financiamento é o imóvel que você vai comprar. Então se o máximo que você pode pagar de financiamento é R$1.500, você vai comprar um imóvel cujo financiamento seja R$1.500 a parcela, tá? Então tá sempre no máximo, beleza? Quando você vai alugar um imóvel, é o contrário. Você vai alugar um imóvel querendo pagar o mínimo possível dentro daquele conforto que você gostaria, dentro da localização, daquilo que você puder. Então, um é o máximo, o outro é o mínimo. Já começa que essa diferença ao longo dos meses já vai fazer muita diferença no teu orçamento, nos teus investimentos, tá? Fora que quando você compra um imóvel, o imóvel, pelo fato de ser seu, entre aspas, né? Na verdade, você comemora ter assinado o contrato de uma dívida de 30 anos, você não comemora ter um imóvel, você comemora, né, assinar o contrato, mas fora quando você acha que o imóvel é seu, você começa a investir nesse imóvel coisas que se fosse um imóvel alugado você não investiria, ou não investiria tanto, tá? Como por exemplo, poxa, preciso ter armários aqui na minha cozinha. Porque eu comprei um imóvel e não tem armário nenhum. Se for imóvel novo, por exemplo, né? Não tem armário nenhum. Então, quando o imóvel é seu, você vai fazer o melhor armário possível dentro do seu orçamento. Você vai fazer o melhor planejado possível, ou vai lá nas Casas Bahia e outras lojas, comprar o melhor possível dentro do seu orçamento para colocar lá, tá? Ou seja, o gasto é muito maior. Porque se fosse um imóvel alugado e você precisasse fazer isso, primeiro que você ia negociar com o locador
para que o valor que você pague lá nos armários ele desconta do aluguel, tá? Então não ia sair do seu bolso. Segundo, que mesmo que você não conseguisse negociar esse locador, já que você não conseguiu, você iria comprar, adquirir ou mandar fazer o armário mais barato possível, que seja bom, que seja utilizável possível, entendeu? Então, enquanto um você está gastando sempre no teto, o outro você está gastando no mínimo, certo? Fora que um imóvel próprio, você tem questões de manutenção que estão fora do seu orçamento previsto, que já no imóvel alugado você não tem. Então, assim, não é só uma questão de ter um imóvel ou não. A questão é que tanto ter quanto manter e os gastos decorrentes de ter um imóvel são muito maiores do que se você estivesse morando de aluguel. Simplesmente para você ter o ego de falar para os seus amigos, para sua família que eu tenho um imóvel próprio. Quem é investidor, quem já alcançou certo patamar de rentabilidade, quando escuta essa palavra eu tenho um imóvel próprio de alguém que financiou um imóvel, a gente na verdade está escutando eu tenho uma dívida própria, eu tenho uma dívida de 30 anos e eu estou pagando essa dívida com juros exorbitantes para ter a minha casinha. Então assim, normalmente não é uma decisão inteligente, na maioria das vezes, tá? E o que eu queria falar para você nesse vídeo é justamente isso. Comprar um imóvel na nossa fase da vida, né? Se você tem entre 18 e 50 anos de idade, não é a melhor opção. Fora que existe uma questão do desapego, uma questão do minimalismo. Um imóvel, quando você compra um imóvel lá com 2, 3, 4 quartos, ou você tem lá o sótão, você tem coisas que te fazem acumular muito mais coisas do que no imóvel alugado. Fora a flexibilidade que você tem. Então assim, hoje de repente você compra um imóvel no lugar que está perto ali do seu emprego, do lugar que você trabalha. Mas pode ser que daqui 6 meses, daqui 8 meses, daqui 1 ano, você mude de emprego, você mude de trabalho, às vezes, e aí o teu imóvel vai ficar muito longe, ou às vezes você vai precisar mudar de cidade, mudar até de país, e aí, o que você vai fazer com esse imóvel, né? Então assim, a dor de cabeça por trás disso. Quando é alugado, a única preocupação que a gente tem, se precisar mudar alguma coisa assim, é a multa do contrato. E a multa do contrato, na verdade, nada mais é do que o proporcional lá do tempo que falta para bater, né, uma porcentagem. Então assim, te dá uma flexibilidade muito maior, fora que quando você muda de um imóvel para outro, né, seja alugado, enfim, e você de repente faz 2, 3, 4 mudanças, aí sim você começa a perceber o quantas coisas desnecessárias você acumula dentro da tua casa, tá? E aí você percebe o quanto você não é minimalista, mesmo que você acredite que seja, né? Porque todo mundo que se acha minimalista, todo mundo fala, não, eu sou minimalista, eu só compro o necessário. E aí quando você vai fazer uma mudança, aí sim você vê que 90% das coisas que vai na mudança são desnecessárias, na verdade. Então, ter essa consciência, trazer essa consciência pro dia a dia, fazer essas contas, né, de rentabilidade, de ego em ter ou não um imóvel, da falsa sensação de propriedade, porque se acontecer alguma coisa errada, pelo menos você tem onde morar. Não, se acontecer alguma coisa errada, você não pagar o financiamento, vão tomar a tua casa. É isso que eu não pensava antigamente quando eu escutava dos meus pais, né? Aqui em casa que é casa. Se acontecer alguma coisa errada, pelo menos você tem onde morar. Pelo menos você tá pagando o que é seu. Sim, tá pagando o que um dia vai ser seu, se nada de errado acontecer no meio do caminho, com os juros exorbitantes, num lugar ruim, porque quando a gente é novo a gente ganha mal, e por a gente ganhar mal a gente só consegue comprar um imóvel ruim, num lugar totalmente diferente daquele que você sonha ou desejaria morar, construir a sua família, né? E muitas vezes a gente fica preso a isso durante muitos anos. Então, é só um insight de hoje aí. Me fala se faz sentido o que eu falei aqui pra você, curte esse vídeo aqui, se inscreve no canal e comenta aqui o que você achou aí desse conteúdo, tá bom? Um grande abraço!